Comer fora de casa está mais caro e uma alternativa para economizar é levar o almoço ou o lanche de casa. Em dias quentes, como hoje, é preciso tomar mais cuidado com o armazenamento dos alimentos. Nós vamos falar com o repórter Gabriel Sena. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Arthur. Olha, intoxicação alimentar não é brincadeira, leva muita gente para o hospital, principalmente nessa época do ano. Nós convidamos aqui a Rafaela Cordeiro, que é nutricionista, que vai dar uma ajuda para a gente aqui, preparar um lanche para levar para o trabalho, para um parque, sem correr esse risco. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel. Exatamente, né? Tem opções que vão auxiliar nessa questão. Nós temos aqui, ó, pães, né, torradas, biscoitos integrais, até mesmo a barra de cereal, né? Os produtos integrais vão ajudar a aumentar a saciedade, então são muito bons também nesta época. Fruta, você separou fruta para a gente aqui também, ela é muito importante, até pelo suor, né? Isso recompõe muito dos sais minerais que a gente perde, né? Exatamente, além de água também, né? Fruta é fonte de água, vitaminas e sais minerais, então é fundamental, todos os dias. Então nós temos aqui frutas também não precisam de refrigeração. Deixa em casa na fruteira e leva da mesma forma para o trabalho, para o parque, né? Se a dificuldade for em picar a fruta, porque no trabalho é difícil picar, leva picada, por que não, né? Tem várias frutas que podem ser levadas desta forma. Se esforçando um pouquinho dá para fazer direito, né? Basta planejamento, exatamente. Outras opções são frutas secas, elas têm um teor de água muito pequeno, então aguentam, né, ficar fora da geladeira por muito tempo. São boas opções. A gente tem também até queijo. Esse queijo pasteurizado não precisa ficar em refrigeração para você passar numa torrada, para você passar num pãozinho. Agora, se eu quiser levar, por exemplo, um iogurte, um suco, um sanduíche com presunto, com queijo Minas, há possibilidade? Há possibilidade, mas aí tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Nós temos requeijão, nós temos geleia, o presunto, iogurte, precisa de refrigeração. Pega da geladeira para uma bolsa térmica ou uma frasqueira. A gente pode fazer o seguinte, existem géis que você pode colocar dentro dessas vasilhas para poder diminuir a temperatura interna ou uma coisa reciclada. Você pega uma garrafinha de água, coloca, congela. Isso mantém o alimento em uma situação, em uma temperatura, em uma condição adequada até quantas horas, mais ou menos? Em torno de 4 horas, fica seguro. Então, por exemplo, se eu quiser sair de casa, se eu saio de casa às 7 horas da manhã, quiser levar um lanche para amanhã e para tarde, aí já não dá mais. Já não dá mais. No período da manhã ela vai funcionar bem. Aí você se organize e leve para o período da tarde estes alimentos que não precisam de refrigeração. Você tinha me falado uma dica do suco para você manter o suco gelado durante o dia. A dica é boa, repete para nós aí. Congela, né? Daí no dia seguinte, na hora que for sair para o trabalho, leva na bolsinha, ele vai descongelando. Por exemplo, no período da tarde você vai tomar um suco fresco. Ó, a gente está na época de viagem agora, muitos pais viajam com crianças, ficam 6, 7, 10 horas dentro de um carro, às vezes não tem um restaurante perto, o que elas podem levar sem correr risco por causa do calor? Neste caso, né, a melhor opção são estas aqui, alimentos que não necessitam refrigeração industrializados, para não correr nenhum tipo de risco. Papel alumínio ajuda a manter a temperatura? Não ajuda, ele vai servir só para poder embalar, higiene mesmo, né, para você não ter contato com outras coisas, mas não mantém temperatura de forma alguma. Tá certo, olha, muito obrigado por sua participação com a gente aqui no MGTV. Arthur, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aos dois.